Graça e paz a todos, que a palavra de Deus ilumine nossos corações e fortaleça nossa fé neste momento especial. Deus abençoe a cada um de vocês. Salmos 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê quem vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e enteçaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem os condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra.
Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruída, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Para entender melhor o Salmo 37, é importante analisar sua estrutura e contexto histórico. É um salmo de sabedoria que contém 40 versículos e é atribuído a Davi, um dos mais conhecidos reis de Israel. Acredita-se que tenha sido escrito em resposta aos ímpios que prosperavam enquanto o justo sofria. O salmista incentivava os fiéis a não se preocupar com a prosperidade dos ímpios, pois eles serão punidos por Deus. Em vez disso, o justo deve perseverar e se alegrar no Senhor. O Salmo 37 também fala sobre a importância de ser justo e reto em nossas ações e relações com os outros. O salmista nos encoraja a fazer o bem e buscar a paz, pois isso traz a bênção de Deus em nossas vidas. O Salmo 37 é um dos mais conhecidos da literatura bíblica e oferece uma sabedoria atemporal para aqueles que buscam viver em retidão e confiar em Deus, para lidar com as adversidades da vida. No centro do Salmo está a figura do justo, aquele que segue os mandamentos de Deus e busca fazer o bem ao seu próximo. O Salmo 37 traz uma mensagem clara sobre a importância de confiar em Deus. Os versículos nos ensinam que Ele está no controle da nossa vida e que devemos confiar em Sua sabedoria e amor para nos guiar nos momentos difíceis. Para fortalecer nossa confiança em Deus, é preciso estar em comunhão com Ele, por meio da oração e da leitura da Bíblia. Além disso, devemos lembrar-nos das promessas que Ele nos fez em Sua palavra e confiar que Ele sempre cumpre o que diz. A confiança em Deus pode ter um impacto significativo em nossa vida, nos dando paz e segurança, mesmo em meio à tribulação. Quando confiamos em Deus, somos capazes de suportar as adversidades com mais facilidade e perseverança. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, podemos confiar em Deus e descansar em Sua soberania. O Salmo 37 nos ensina que a confiança em Deus é a chave para uma vida plena e feliz, e devemos buscar desenvolvê-la cada vez mais em nossa caminhada. O Salmo 37 encoraja a nós confiar em Deus e a cultivar uma postura justa em suas vidas, buscando fazer o que é correto e bom aos olhos do Senhor. O salmista enfatiza que a justiça e a retidão nunca são em vão, mas que Deus sempre vê e recompensa aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Essa compreensão da justiça divina pode trazer conforto e consolo às pessoas que vivem em um mundo caído e imperfeito. Saber que Deus é um Deus justo, que governa o universo com sabedoria e amor, nos dá a confiança necessária para vivermos de forma justa e íntegra, mesmo em meio a situações adversas. O Salmo 37 nos desafia a vivermos de forma justa e íntegra, mesmo quando isso implica em sacrifício e renúncia. Ele nos exorta a amar a justiça e a abominar o mal,
a fazer o bem e a buscar a paz onde quer que estejamos. No entanto, essa postura justa não é fácil de ser cultivada em um mundo que muitas vezes valoriza a ganância, a violência e o egoísmo. Precisamos confiar em Deus e pedir sua graça e fortaleza para agirmos de forma justa em nossas relações familiares, profissionais e sociais. Que o exemplo do salmista nos inspire a desenvolver uma postura justa e corajosa diante dos desafios da vida, sabendo que Deus é o nosso ajudador e defensor. A paciência é vista como uma virtude fundamental para aqueles que desejam seguir os caminhos de Deus e experimentar a sua fidelidade em um mundo marcado pela pressa e pelo imediatismo. A mensagem do Salmo 37 pode parecer desafiadora. No entanto, é importante compreender que a paciência não significa passividade ou inação. Pelo contrário, ela nos ajuda a perseverar diante das dificuldades e a manter uma atitude de confiança diante do desconhecido. A paciência também nos ensina a valorizar cada etapa de nossa jornada e a crescer com as experiências por ela proporcionadas. Em vez de nos preocuparmos somente com o destino final, somos convidados a dar atenção ao processo e a confiar que Deus está nos guiando a cada passo. Assim, podemos afirmar que a paciência é uma importante virtude a ser cultivada em nossa vida espiritual e em todas as áreas de nossa existência. Ela nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada diante dos desafios e nos aproxima da vontade de Deus para nossas vidas. Buscar a prosperidade do justo não é uma busca egoísta, mas um preceito bíblico. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, nos tornamos instrumento de sua graça e bondade para os outros. Podemos servir melhor a Ele e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Para alcançar essa prosperidade, é necessário seguir os ensinamentos e orientações presentes no Salmo 37, como confiar em Deus, evitar a inveja e a maldade e buscar a justiça e a retidão em todas as áreas da vida. Aqueles que seguem esses princípios encontrarão em Deus seu melhor amigo e conselheiro, que jamais os abandonará e sempre cuidará de suas necessidades. Salmos 37 é uma reflexão para vivermos uma vida plena e virtuosa, que honre a Deus e contribua para o bem do próximo. Ele nos encoraja a confiar na soberania divina, mesmo diante das adversidades, a buscar fazer o bem e a respeitar a justiça em todas as esferas da vida. Por fim, é importante lembrar que o Salmo 37 é um convite para caminharmos nos caminhos de Deus, cultivando as virtudes que Ele nos ensina e buscando sempre crescer em nossa relação com Ele, que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e sermos luz em meio a um mundo que tanto precisa da verdade e da esperança que só encontramos em Cristo Jesus. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, versículo 23 e 24. Quando Deus usou Moisés a fim de conduzir o israelita para fora do Egito, depois de um longo período de escravidão, o povo teve de aprender a depender do Senhor a cada passo da jornada, rumo à terra prometida. Quando deixarem de olhar para o Senhor, eles se viram em apuros.
Deus nos conduz para lugares novos e desconhecidos. Por vezes, somos invadidos por um sentimento de fracasso ou impotência. Quando temos de depender do Senhor para chegar lá, tentamos agir por conta própria, porque consideramos a dependência um sinal de fraqueza. Na verdade, porém, ela indica a disposição de permitir que Deus seja forte em nós. Precisamos crer que Ele sempre está ao nosso lado e que nos toma pela mão quando estamos prestes a cair. A nossa atitude diante dessa realidade é que determina se andemos em círculos ou se chegaremos à terra prometida reservada por Deus para o nosso deleite. Se você vive um momento em que não se sente capaz de dar nenhum passo sem a ajuda do Senhor, alegre-se, você está exatamente onde Ele quer. Peça que o Senhor a perdoe pelas ocasiões em que você se queixa e pelas vezes em que você não demonstra um coração agradecido. Ele é fiel e justo para perdoar e ajudar você a prosseguir com alegria e fé pelo caminho traçado para você. E que você possa ter sabedoria para falar com o Senhor. Senhor, quando estou contigo, sinto-me em casa em qualquer lugar. Se me chamares para o deserto, aceitarei o convite, pois estarás comigo. Ajuda-me a deixar para trás o medo e a dúvida e a viver pela fé. Faz tua luz resplandecer sobre o caminho que desejas que eu percorra. E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. E compartilhe essa mensagem se ela falou com você.